Ouvintes, nós estamos sempre mencionando, vamos dizer assim, os primeiros passos. Por exemplo, o sentido do batismo original. Isto porque o Espírito de Deus, ele não compatibiliza com o pecado. Não. Por isso, Deus deu um jeito para o pecado. Ele mesmo, tomando essa dimensão, pagando assim o preço da nossa redenção, mas ele deu fim ao pecado. O apóstolo São Pedro, depois de cheio do Espírito Santo, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, não tem uma escritura escrita ali por acaso, tem o seu sentido. Então, se a Bíblia está dizendo que nós, ao recebermos o sacrifício efetuado a nosso favor no Calvário, nós receberemos então o perdão de nossos pecados, então estamos seguros de que isto é a verdade. Não podemos deixar passar por alto, é a misericórdia de Deus ao nosso favor. Muitas vezes nós mencionamos sobre aquele acontecimento que tomou lugar com aquela civilização antes do dilúvio. Aquelas pessoas eram cultas, aquelas pessoas eram sábias. Às vezes fazemos essa comparação. Você veja que nós, na nossa civilização, nós estudamos aí aos 20 anos, até os 20 anos, 25 anos. Às vezes nos tornamos até mesmo doutores em determinada matéria. Mas quando chega aos 35 anos de trabalhos, nós já aposentamos e aqueles que têm esse privilégio de, às vezes, passar ainda por uns períodozinho de descanso, ele já está aposentado. Mas a Bíblia mostra aí que em torno dos 70 anos é a norma da vida humana aqui nesta civilização. Mas, no entanto, aquela civilização antes do dilúvio era, pense bem, 700, 800 anos. Metusalém, que foi o que viveu mais na face da terra, foi 969 anos. Quanta experiência! Como que aquela civilização era sábia. Então veja aí. Quando Deus envia a palavra através de um camponês que não saiu da área científica, uma simples mensagem, construindo uma arca e dizendo que Deus tamparia o globo terrestre com água. Não creram. A mensagem, quer dizer, a mensagem diante daquela civilização era muito simples. Para começar, Noé não veio de área científica. Ele era um simples camponês. Mas era a palavra de Deus. Ao não dar ouvido, o que aconteceu? Pereceram todos com as águas do dilúvio. Agora o Evangelho a nós, amados ouvintes e preciosos irmãos, já está sendo pregado há 2000 anos. Evangelho quer dizer boas novas. Então vejam, da agora, principalmente, quando na mensagem do 7º anjo, a promessa de que os segredos de Deus seriam revelados. Então vejam a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nos levando de volta à palavra original, conforme mencionamos sempre. Os primeiros passos, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus quer arrebatar a igreja. Mas Ele não levará uma igreja cheia de pecado. Não. Por isso,
ele proveu o meio pelo pecado. O que foi? Tomando a condenação que estava sobre a igreja e simplesmente cravando-a na cruz do Calvário. O apóstolo São Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Enquanto Deus está chamando pessoas para a gloriosa eternidade, ele tem que passar por esse processo, reconhecer que o Senhor Jesus Cristo tomou seu lugar lá no Calvário, cravou os seus pecados, os nossos pecados, a nossa condenação, ele a cravou na cruz, no Calvário. Muito embora ele suando gotas de sangue quando pressagiava aquele momento em que a Bíblia diz que ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. E agora ele, o Senhor Jesus Cristo, ele, fala em São Mateus capítulo 17, versículo 11. E Jesus respondendo disse: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então veja, agora não damos ouvidos para este profeta e esperamos estar no arrebatamento. Aquela civilização que não creu na mensagem de Noé simplesmente pereceu com as águas do dilúvio. Então veja, agora não haverá um dilúvio. Mas Malaquias profetizou que do que é ímpio não vai ficar nem raiz e nem ramo. Portanto, amados, é hora de despertarmos, e tomar o nosso lugar no corpo do Senhor Jesus Cristo. Aquele corpo que ele disse em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, que há um só corpo, uma só fé. Veja aí, todos fomos batizados neste corpo, quer grego, judeu, gentil, seja qual for a nossa nacionalidade. Crendo no Senhor Jesus Cristo, nas bases de sua palavra, nós estaremos neste corpo para a eternidade e eternidade. Os apóstolos somente batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, repetindo o que falamos em programação anterior, Paulo diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Isto porque, naqueles tempos, até então, Deus tratava com Israel, então não com os gentios. Por isso Paulo disse assim: já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então veja, Paulo ainda estava pregando aqui a judeus, inclusive
Em Atos capítulo 13, versículo 46 e 47, ele estava pregando para um grupo de judeus e disse: Era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que julgais indignos da vida eterna, eis que nós vamos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até aos confins da terra. Então Paulo foi o primeiro mensageiro às nações. Deus parou com os judeus e abriu esta oportunidade para nós, as nações. Mas até então, aqueles que chegavam eram considerados como estrangeiros. Por isso ele disse: assim, já não sois estrangeiros, mas nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Isso é muito precioso, porque somente Israel conhecia Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Nós, as nações, éramos adoradores de idolatria, deuses pagãos que não existem. Mas Deus nos dá esta oportunidade, dando-nos 7 eras, 7 períodos, dos quais Deus envia 7 anjos, um para cada era, dos quais nós estamos sob o ensinamento do 7º. E a Bíblia diz: nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, em outras palavras, quando entregar a sua mensagem, os segredos de Deus serão revelados. Então, esse mensageiro, amados, ele cumpre as profecias que está a segunda parte do versículo lá no Antigo Testamento, convertendo o coração dos filhos aos pais, que somos nós desta era, sermos convertidos àquilo que foi a fé primitiva no derramamento de Pentecostes. E veja, também Mateus 17, versículo 11, Jesus respondendo disse: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Cumpre o ministério do Filho do Homem, que está em Lucas capítulo 17, versículo 30. Então, são profecias que está cumprindo nesse tempo. E a Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Então, amados, estamos em pleno cumprimento de profecias. Não podemos deixar passar por alto. Não podemos deixar passar por alto, porque a graça de Deus manifestada a nosso favor.